Capítulo 16. Sistemas prováveis, homens e deuses. Em sua vida diária, em qualquer momento determinado de seu tempo, você tem um grande número de escolha de ações, algumas triviais e algumas de extrema importância. Todas as ações são inicialmente atos mentais. Esta é a natureza da realidade. Aquela escolhida não pode ser enfatizada tão completamente. Todos os atos mentais, portanto, são válidos. Eles existem e não podem ser negados. Porque você não aceita todos eles como eventos físicos, você não percebe a força ou durabilidade deles. Sua falta de percepção não pode destruir a validade deles, porém. Se você queria ser um médico e agora está em uma profissão diferente, então, em uma outra realidade provável, você é um médico. Se você tem habilidades que não está usando aqui, elas estão sendo usadas em outro lugar. A alma pode ser descrita, quanto ao assunto, como um ato multidimensional, infinito. Cada probabilidade minuciosa sendo trazida de algum lugar para a atualidade e existência. Um ato criativo infinito que cria para si mesmo infinitas dimensões, nas quais o comprimento é possível. A tapeçaria de sua própria existência é simplesmente tal que o intelecto tridimensional não pode perceber isso. Estes eus prováveis, porém, são uma porção de sua identidade ou alma. E se você está fora do contato com elas, é apenas porque você foca eventos físicos e os aceita como critérios para a realidade. A partir de qualquer ponto determinado de sua existência, porém, você pode ter um vislumbre de outras realidades prováveis e perceber as reverberações de ações prováveis sobre essas decisões físicas que você toma. Algumas pessoas fizeram isso espontaneamente, frequentemente no estado de sonho. Aqui, as rígidas suposições da consciência normal desperta geralmente enfraquecem, e você pode se achar executando essas atividades físicas rejeitadas, nunca percebendo que estava observando uma existência provável sua. Se há eus individuais prováveis, então, é claro, há terras prováveis, todas tomando rumos que você não adotou. Começando com o ato da imaginação no estado desperto, você pode às vezes seguir por um caminho curto para a estrada não escolhida. Se um homem, no momento em que está lendo um livro, por exemplo, recebe a ligação de um amigo convidando-o para sair, digamos que ele diz a seu amigo que ele não irá. Ao mesmo tempo, se ele imagina que decidiu por outra alternativa e concordou com o compromisso, então ele pode experienciar uma abertura repentina de dimensões. Se ele tem sorte e as circunstâncias são boas, ele pode de repente sentir a completa validade de sua aceitação tão fortemente como se tivesse escolhido-a fisicamente. Antes que ele perceba o que está acontecendo, ele pode, na verdade, se sentir deixando sua casa e embarcando naquelas ações prováveis que fisicamente escolheu não executar. Porém, no momento a experiência completa será remetida sobre ele. A imaginação terá aberto a porta e lhe dado liberdade para perceber. Mas a alucinação não estará envolvida. Este é um exercício simples que pode ser tentado em quase quaisquer circunstância, embora a solidão seja importante. Cada ato mental abre uma nova dimensão de atualidade. Até certo ponto, seu mais leve pensamento dá à luz a mundos. A importância de sua abertura e receptividade, você pode se beneficiar grandemente das várias experiências de seus prováveis eus e pode ganhar de seus
conhecimentos e habilidades. Bastante espontaneidade, novamente, você faz isso frequentemente no estado de sonho e constantemente. O que lhe parece ser uma inspiração é um pensamento experienciado, mas não atualizado na parte do outro eu. Você se sintoniza e se atualiza. Você vê ideias que você hospedou e não usou podem ser escolhidas da mesma maneira pelos outros eus prováveis. Cada um desses eus prováveis se considera um eu real, é claro, e para qualquer um deles você seria o eu provável. Mas, através dos sentidos interiores, todos vocês estão cientes de sua parte nesta gestalt, nessa conformação. A alma é um processo de vir a ser, a natureza do tudo que é. Pode apenas ser sentida diretamente através dos sentidos internos ou em uma fraca comunicação através da inspiração ou intuição. A complexidade miraculosa de tal realidade não pode ser traduzida verbalmente. O ambiente invisível dentro de sua mente não é tão solitário quanto você possa pensar. E seu aparente isolamento interior é provocado pela persistência da guarda do ego. Ele não vê razão, por exemplo, pelo qual você deva ser informado que ele não considera pertinente na atividade diária. O passado existiu de maneiras multidimensionais. Você apenas experienciou um passado provável. Mudando esse passado em sua mente agora, em seu presente, você pode mudar não apenas a natureza dele, mas o efeito dele. E não apenas em si mesmo, mas nos outros. Finja que um evento particular aconteceu que o tenha perturbado grandemente. Imagine sua mente que isso simplesmente não se apagou, mas foi substituído por outro evento de natureza mais benéfica. Agora, isso precisa ser feito com grande vivacidade e validade emocional por muitas vezes. Não é uma autodecepção. O evento que você escolheu automaticamente será um evento provável que de fato acontece, embora não seja o evento que você escolha perceber em seu determinado provável passado. Telepaticamente, se o processo for terminado corretamente, sua ideia também terá afetado qualquer pessoa que esteja conectada com o evento original, embora ela possa escolher rejeitá-la tanto quanto aceitar a sua versão. Lembre-se que, de um modo bastante legítimo, muitos eventos que não são fisicamente percebidos ou experienciados são tão válidos quanto aqueles que são e são tão reais em seu próprio ambiente invisível psicológico. Em termos de probabilidades, então, você escolhe certos atos inconscientemente, os transforma em eventos físicos ou objetos e então os percebe. Mas aqueles eventos não escolhidos também acontecem e são projetadas nessas outras formas. Agora, o comportamento de átomos e moléculas está envolvido aqui, pois, novamente, eles estão presentes apenas em seu universo durante certos estágios. A atividade dele é percebida apenas durante a gama de ritmos vibratórios particulares. Quando seus cientistas os examinam, por exemplo, eles não examinam a natureza, digamos, de um átomo. Eles apenas exploram as características de um átomo, como eles agem ou se mostram em seu sistema. A maior realidade deles escapa completamente aos cientistas. O que você percebe não é senão uma fração de toda uma existência multidimensional. A imagem, para uma analogia, aqui é de um olho dentro de um olho dentro de um olho, eternamente repetido, pode ser útil. Capítulo 17. Probabilidades, a natureza do bem e do mal e o simbolismo religioso. O dogma cristão fala da ascensão de Cristo, submetendo-se, é claro, a uma subida vertical para os céus, e o desenvolvimento da alma é frequentemente discutido em termos de direção. Para progredir,
é suposto ascender, enquanto o horror da punição religiosa, o inferno, é visto no topo de todas as coisas. A realidade interior da mensagem foi dita em termos do que o homem da época pôde entender de acordo com as suas suposições enraizadas. O desenvolvimento se desdobra em todas as direções. A alma não está ascendendo de uma série de estrelas onde cada uma representa um novo elevado ponto do desenvolvimento. Ao invés disso, a alma fica no centro, explorando, estendendo suas capacidades em todas as direções, envolvida em assuntos criativos, cada um altamente legitimado. O provável sistema de realidade se abre à natureza da alma para você, e isso deve mudar as ideias atuais da religião consideravelmente. Por essa razão, a natureza do bem e do mal é um ponto altamente importante. Voltamos aos nossos fundamentos. Você cria a realidade de seus sentimentos, pensamentos e ações mentais. Alguns desses são materializados fisicamente, outros são atualizados em sistemas prováveis. Você é apresentado como uma série infinita de escolhas. Parece a qualquer ponto que uns são mais ou menos favoráveis que outros. Aqueles que acreditam no inferno e se subscrevem a ele através da crença podem de fato experienciar um, mas certamente em nada como termos eternos. Nenhuma alma é ignorante sempre. Algumas religiões muito velhas entenderam a natureza alucinatória do conceito de diabo, mas até mesmo em tempos egípcios, as ideias mais simples e mais distorcidas prevaleceram, particularmente com as massas de pessoas. De alguns modos, os homens naqueles tempos não entenderam o conceito de um Deus sem o conceito de um diabo. O contraste de luz e escuridão se nos apresenta com o mesmo tipo de quadro. O bem foi visto como luz, pois os homens se sentiram mais seguros durante o dia. O mal foi consequentemente circunscrito ao anoitecer. Na massa de distorções, porém, escondido sob o dogma, sempre houve uma pista da criatividade básica de todo o efeito. Não há então nenhum diabo esperando para lhe carregar a lugar nenhum, a menos que você os crie por si mesmo, caso no qual o poder reside em você e não nos falsos diabos. A crucificação e drama ocorrido fizeram sentido na ocasião dentro de sua realidade. Surgiu no mundo da realidade física, fora da realidade interna da qual suas intenções e insights mais profundos brotam. O simbolismo de ascensão ou queda, ou de luz e escuridão, não teria sentido para outras realidades como outros mecanismos de percepção diferentes. Embora suas religiões sejam construídas ao redor de um núcleo duradouro de verdade, o simbolismo usado foi selecionado astuciosamente pelo eu interior em voga, com suas suposições enraizadas, que você mantém como válidas no universo físico. Outras informações nos sonhos, por exemplo, também lhe serão dadas com o mesmo simbolismo, falando em termos gerais. Porém, o próprio simbolismo foi simplesmente usado pelo eu interior. Ele inerentemente não pertence à realidade interior. Os métodos secretos atrás de todas as religiões tinham a intenção de guiar o homem para um reino de compreensão que existiu a parte dos símbolos e das histórias, nas realizações interiores que o levariam para e sem o mundo físico que ele conhecia. Há manuscritos ainda não descobertos de velhos monastérios, particularmente na Espanha, que contam sobre grupos subterrâneos em ordens religiosas que mantiveram esses segredos vivos quando outros monges estavam copiando velhos manuscritos latinos. Houve tribos que nunca aprenderam a escrever na África e Austrália que também sabiam estes segredos, e homens chamados de oradores, que os memorizavam e os espalharam adiante, mesmo ao longo de porções do norte da Europa antes do tempo de Cristo.
As mensagens desses oradores eram tão pura e verdadeira quanto possível. Por essa razão, através dos séculos, muitos do que a escutaram traduziram-na em parábolas e contos. Agora, fortes porções das escrituras judaicas carregam traços da mensagem desses primeiros oradores, mas mesmo aqui distorções esconderam as mensagens. Eles perceberam que a partir da própria criatividade transformavam ideias em matéria e a matéria da matéria era em si mesmo consciente e viva. Eles estavam intimamente familiarizados com a concordância natural existente entre eles mesmos e o ambiente deles, e sabiam que poderiam alterar seu ambiente através de seus próprios atos. Os oradores não foram restringidos às suas civilizações. Para despertar as consciências, em todos os períodos de seu tempo, eles cumpriram seus deveres no estado desperto e no sono. Muita da informação mais pertinente na realidade foi memorizada por aprendizes durante a condição de sonho e foram passadas da mesma maneira. Estes manuscritos não escritos, portanto, foram também ilustrados, por assim dizer, pelas jornadas de sonho ou campos de viagem em outros tipos de realidade. Tal treinamento ainda acontece. O psíquico particular ou a história da estrutura pode variar. Por exemplo, imagens convencionais do Deus cristão e dos santos podem ser utilizadas pelos oradores com tudo isso altamente vívido. O sonhador pode se encontrar, então, em um magnífico harém ou, ao contrário, em um campo brilhantemente iluminado ou no céu. Alguns oradores restringem suas habilidades ao estado de sonho e, despertando, são amplamente conscientes de suas próprias habilidades ou experiências. Há várias fases muito definidas de sono e todas elas executam vários serviços para a personalidade. Elas também são sinais para diferentes camadas da consciência, realização e atividades. Elas são acompanhadas de algumas variações físicas e há algumas variações que estão relacionadas à idade. Através das eras, os oradores têm ensinado aos sonhadores como manipular nesses outros ambientes. Eles têm ensinado como trazer informações que podem ser usadas para o bem da personalidade atual. De acordo com a intuição, propósito atual e desenvolvimento, o indivíduo pode estar ciente dessas viagens em vários níveis. Alguns têm excelente lembrança, por exemplo, mas normalmente interpretam mal suas experiências por causa das ideias conscientes. É bastante possível a um sonhador que seja um orador e em ajuda a outro indivíduo que está tendo algumas dificuldades numa realidade interior dentro do estado de sonho. A ideia de anjos guardiões, é claro, está altamente conectada aqui. Um bom orador é tão efetivo em uma realidade quanto é em outra, criando estruturas psíquicas na realidade física, bem como em ambientes interiores. Muitos artistas, poetas, músicos são oradores, traduzindo o mundo em termos de outro, formando estruturas psíquicas que existem com grande vitalidade, e estruturas que podem ser percebidas imediatamente mais de uma realidade do que de outra. Se você, divorciado do foco físico, você ficar numa melhor posição para escutar os oradores, para traduzir as instruções deles, para praticar com a criação de imagens e para ser guiado pelos métodos mantenedores de saúde do corpo físico. Nas áreas mais protegidas do sonho, as aparentes barreiras entre as muitas camadas da realidade desaparecem. Você fica ciente, por exemplo, de alguma das prováveis realidades. Você escolhe que atos prováveis você quer atualizar em seu sistema. Você leva a cabo outros atos prováveis no estado de sonho. Você faz isso individualmente, mas também o faz em massa, em níveis nacionais e globais. A consciência, em diferentes níveis ou estágios,
percebe diferentes tipos de eventos, de forma a perceber alguns destes. Você tem apenas que aprender a mudar o foco da sua atenção de um nível para o outro. Há algumas alterações químicas e eletromagnéticas que acompanham esses estágios de consciências e certas mudanças físicas no próprio corpo em termos de produção hormonal e atividade pineal. O propósito dos oradores é lhe ajudar a correlacionar e a entender a existência multidimensional e trazer tanto quanto possível disto por sua atenção consciente. Apenas aprendendo a sentir ou intuitivamente perceber a profundidade de sua própria experiência é que você pode vislumbrar a natureza do tudo que é. E tornando-se mais ciente de sua consciência, quando ela opera na vida física, você pode aprender a olhá-la quando ela manipula através dessas outras áreas menos familiares. Realidades prováveis são apenas prováveis a você porque você não está ciente delas. As fases da consciência são uma parte de sua própria realidade. Conhecê-las pode ser muito útil. Você pode aprender a trocar as engrenagens, estando a parte de sua própria experiência e examiná-la de uma perspectiva muito melhor. Você pode preparar perguntas ou questões, sugerindo que sejam resolvidas para você num estado de sono. Você pode sugerir que falará com amigos distantes ou transmitir mensagens importantes que talvez não pudesse transmitir verbalmente. Por exemplo, você pode provocar reconciliações em outra camada de realidade, embora você não possa fazer isto nesta. Você pode dirigir a cura de seu corpo, dizendo a si mesmo que ele será realizada por você em uma das outras camadas da consciência dormente. E você pode pedir a ajuda de um orador no sentido de lhe dar qualquer orientação psicológica necessária para manter a saúde. Se você tem metas conscientes particulares e se está razoavelmente certo de que são benéficas, então você pode sugestionar sonhos nos quais elas ocorram, pois os próprios sonhos acelerarão suas realidades físicas. Agora, inconscientemente, você realiza muitas dessas coisas. Frequentemente você volta no tempo, por assim dizer, e, entre aspas, revive um evento particular, de forma que ele tenha um final diferente ou diz coisas que você desejaria ter dito. O conhecimento de um estado de consciência pode lhe ajudar em outros estados. Em um transe, o significado dos símbolos do sonho lhe será dado se você pedir por ele. Os símbolos podem, portanto, ser usados como métodos de sugestão que serão talhados pessoalmente para você. Se você descobrir, digamos, que uma fonte e um sonho representam alívio, então, quando você estiver cansado, deprimido, pense em uma fonte. Em outra camada da realidade, é claro, você estará criando uma. As áreas inconscientes e subconscientes estão muito mais atentas à informação sonhada do que o ego, pois, como regra, o ego ele recebe apenas o resíduo minucioso do material do sonho. Os oradores, portanto, podem aparecer nos sonhos como caracteres históricos, como profetas, como amigos confiáveis ou sob qualquer disfarce que impressionará a personalidade particular. As várias fases da consciência e as flutuações da atividade psíquica também podem ser examinadas através de experiências diretas a partir do estado desperto. No capítulo seguinte, lhes deixaremos mais ciente dessas porções, já ativas, de sua própria realidade.